Eu queria primeiramente pedir perdão a Deus pelos meus pecados, porque eu nem digno eu sou de estar aqui. É pela tua graça, é pela tua honra e para a tua honra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Podemos sentar? Aleluia. Graças a Deus. Irmãs, quem veio no culto domingo? Glória a Deus. Aleluia. Ali foi a resposta da palavra de hoje. Deus falou comigo grandemente no domingo, que eu ainda estava em dúvida. Senhor, essa palavra não é para o meu ego. E o Senhor falou, é essa palavra. E a irmã Ju falou aqui. A palavra de Provérbios 14. Você põe para mim, Flávia? Oh, glória. 14, 1, 3. Irmãs, eu aconselho vocês não ficar abrindo muito a Bíblia, porque eu separei vários versículos, e aí eu vou pôr para a Flávia aqui, vocês me acompanham. Amém. Não vai perder tempo. E o Terra já está com o relógio ali. Aleluia, Jesus. Vamos falar alto todo mundo esse versículo? Vamos ver se vocês são isso que Provérbios fala. Meu Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Aleluia. Se vocês soubessem como para mim é difícil ler esse Provérbios. Meu Deus. Ah, Jesus. Eu tive que sofrer bastante para conseguir ler esse Provérbios, porque eu tinha preconceito mesmo. Para mim, mulher sábia é a mulher submissa, que o marido manda, que o marido, como é que fala? Deixa de lado e exalta ele, e você não é nada. Só que Deus me colocou naquele deserto que a igreja viu, né? Quem não viu, eu vou contar agora. Eu vou tirar meu sapato, viu, gente? Porque agora vai descer o manto. Irmãs, eu estava num deserto muito grande. Já tem 2 anos que eu estou nesse deserto, né? Do meu casamento. E eu sofri muito, né? Eu separei já 3 vezes. E eu estava desesperada, porque eu já estava separada a 3ª vez. E só que eu não queria mais, eu estava desesperada. Eu queria que ele me quisesse. E por que ele não me queria se eu era uma mulher maravilhosa? Uma mulher linda, uma modelo. Como é que ele não me queria? Uma jovem tão bela. Só que eu não estava preparada ainda. Eu ainda estou me preparando, né? Mas eu não estava preparada para ter uma família. E Deus me colocou no deserto 3 vezes. Por quê? Quando você não aprende, repete a prova. Repete a prova e cada vez a prova é maior. Cada vez a prova é pior. Mas é tudo com amor e pra gente aprender. Eu aprendi muito. E foi no culto lá na casa da dona Neném. Vocês devem lembrar porque foi uma passagem bem marcante, que foi o irmão Wellington que pregou. Porque eu estava só exaltando meu casamento, exaltando o meu marido, queria minha família, só que Deus falou assim: eu sou suficiente para você. A partir desse momento, tudo mudou. Meu Deus. Tudo mudou, a minha mente mudou. Teve uma metanoia na minha mente. Eu falei, eu preciso mudar a minha mente, porque se eu for direto ao Pai, Ele vai fazer o que Ele quer, né? E, gente, vem pro culto de mulheres. Pro culto das mulheres nos domingos, uma vez por mês. Foi ali que Deus falou comigo todos os domingos. Todos os domingos, sem mentira. Eu tava até falando com a Tânia, eu falei, esse culto tá edificando quem? Teve um dia que eu falei, cara, Deus fez só pra mim, velho. O culto. Eu falei, não é possível. Eu acho que alguém foi lá em casa, ficou no portão e viu como eu era. Até o teatro que a gente fez aqui, era eu. Era eu. E aí, eu comecei a prestar mais atenção nos cultos de mulheres. Eu falei, esses cultos aí todo domingo, meu. A gente serve, nada. E Deus falou comigo.
em todos os cultos. Eu anotei, eu falava para as outras pessoas, eu falava para o Júnior, mesmo a gente distante, a gente ainda conversava. Falei, o culto fez isso, falou isso, falou isso. E às vezes eu estava no meio do culto e eu pedia perdão para ele ou para alguém que eu briguei ou que Deus falava comigo ali. Peça perdão para essa pessoa. Você tem que estar no meu altar certinha. Não adianta você estar aqui no culto das mulheres servindo e com o coração cheio de mágoa. Não é? No próprio domingo, ali não veio, né? Não. No próprio domingo eu tive uma discussão com a Aline. Discussão entre aspas, né? Porque a gente discorda. Eu discordei. E aí, o Senhor, eu até falei para a Júnior que eu conto tudo para ele. Eu aqui, a Ju ministrando a palavra e Deus falando, vai, manda uma mensagem para ela. Falei, agora? No culto? É agora no culto. Eita! Eu falei, tá, Deus, espera quando chegar em casa eu mando. E Deus falou, não, é agora. E ela estava lá na igreja que ela congrega tomando Santa Ceia. E aí eu pedi perdão para ela, falei, me perdoe se eu te machuquei. E ela falou assim, me perdoe também. Glória a Deus. E ela me deu uma paz tão grande. E aí eu falei, eu te amo. Por mais que a gente discorde, por mais que a gente brigue com as pessoas que a gente gosta, a gente tem que pedir perdão. A gente acha, vai esquecer. Não, a gente tem que pedir perdão, me perdoa, porque aquela palavra me feriu, aquela palavra te feriu. E o Senhor fica feliz porque a gente está com o coração aquebrantado. Graças a Deus. E voltando ao meu testemunho, e aí o meu excelentíssimo esposo ficou lá, longe de mim. Eu fui buscar ele na Bahia, todo mundo sabe. Trouxe ele nas costas. Mentira. Eu trouxe ele. Aí aconteceu tudo de novo porque eu não fui obediente. Porque eu não fui sábia. Aí às vezes as pessoas falam assim, a culpa é toda sua? Eu falei, é toda minha. Porque a gente tem que ser sábia, a gente tem que ser prudente, a gente é a cabeça do nosso lar na direção, né? Ele que manda, mas a gente também, a gente que tem que colocar a paz no lar. Né? E eu não estava fazendo isso. E ele foi embora, voltou, depois foi embora de novo, voltou, foi embora de novo e falou que não ia voltar mais. Eu desesperei. Só que no dia daquele culto lá, que Deus era o suficiente, começou a andar. Eu falei assim, Deus é o suficiente, então eu deixo na mão dele, trabalha com o Júnior lá onde ele está, trabalha comigo aqui, eu não vou parar de cultuar, eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer na igreja, nem vou parar minha vida em casa, nem vou parar de trabalhar. E Deus estava no controle. E Ele colocou muitos profetas aqui para falar comigo, vários, até de fora. Falei, Deus é tão carinhoso comigo. Ele tem cada detalhe que Ele faz comigo. Eu fico assim, eu nem mereço. Eu nem mereço o que Ele faz comigo. Mas toda honra e toda glória é dada a Ele. E eu falei assim, Senhor, será que eu vou ter que falar disso no culto mesmo? Ele falou, você vai falar disso. E a Ju falou assim, fale seu testemunho para testificar a vida das pessoas. Falou aqui, né? Aleluia. Eu falei, então eu vou falar. Porque a gente tem que ser obediente, né? E aí, Júnior ficou lá e eu aqui, passei muita prova, chorei muito, minha irmã tá aqui hoje, minha sobrinha também, sabe? Sofria muito, eu sentava na mesa pra tomar café e chorava. Ia almoçar chorando. Comer eu gosto, né, gente? Todo mundo sabe. É comendo e chorando. Eu nunca falei assim, eu estou solteira. Nunca falei que eu estou disponível pra ninguém. Eu estava esperando o meu varão voltar, porque eu sabia que Deus ia cumprir a promessa. Porque Ele prometeu, né? E foi muitas lutas. E aí eu comecei a perguntar para ele o que estava acontecendo que ele não queria mais eu. Eu tão linda assim. Aí ele falou... Aí ele falou assim, ele me chama de Bia. Ele falou assim, Bia, eu não quero viver com uma mulher rixosa. Aí eu fui lá em Provérbios ver o que é rixosa. Foi aí pra mim, Provérbios 21, 19. 21, 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Eu falei pra ele lá em casa, não se mova. Não fale um pio quando eu falar a palavra. Porque eu não falei pra ele que eu ia falar, né? Falei, se ele fizer assim, vai Deus.
21 e 19, né? Então, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e rixosa. Quem quer morar no deserto? Sozinho, sem água, sem nada, sem ninguém. Quem quer? Ninguém vai falar nada? Então ele preferia morar no deserto do que comigo. Rixosa. E eu falei, nossa, a coisa tá feia. Provérbios 27, 15. Meu Deus. Meu Deus. A esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso. Quem já teve goteira em casa? Quem gosta de goteira? Não, goteira de torneira já é chata, imagina de chuva, de telhado. E aí eu comecei a ver esses... A acompanhar o que ele escrevia pra mim, né? Porque a gente escrevia muito no WhatsApp. E eu comecei a falar com Deus. Comecei a fazer jejum, comecei a orar. Eu falei, Senhor, se tu quer esse casamento, se tu quer ainda essa família, me transforma nessa mulher sábia. Nessa mulher que cuida, que protege e que obedece. A gente tem que obedecer. Viu, mulheres? E o Senhor, Ele fala conosco em Provérbios em muitos versículos. Hoje não dá para passar todos, mas eu separei alguns porque o Senhor, Ele tem preparado essas mulheres dessa igreja. Glória a Deus. E Ele tem cuidado de nós. Graças a Deus. E Ele tem muita coisa para fazer ainda conosco. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. E para ser uma mulher sábia, a gente tem que renunciar muita coisa. A gente tem que estar disponível, né? Eis-me aqui, como a irmã cantou. E os louvores falam muito comigo, não sei com vocês, mas falam muito comigo. E a gente tem que ser um vaso, deixar o Jesus trabalhar. Né? Porque no início, quando eu estava no processo que o Júnior foi embora, a gente louvava muito esse louvor, né, Terra? Sou o vaso. Mas quando a gente louva, acontece o que a gente está louvando, tá? Que você vai louvar e você vai viver. Você vai louvar e você vai viver. Para ver se você tá louvando da boca para fora. Ou é do coração. E Deus me quebrou lindamente. Quebrou mesmo. E eu creio que Ele está me restaurando aos poucos. Eu ainda estou aqui, porque Ele ainda está me tratando aqui nessa palavra, porque a palavra é para mim, tá? Primeiramente para mim. E Ele está me tratando nessa palavra, e Ele vai me tratar assim que eu estiver disponível para Ele, para ser tratada, né? Glória a Deus. E o que a gente pode fazer para ser uma mulher sábia? É obedecer, né? Como eu falei. E a gente ter temor a Deus. Aleluia. Mulher que teme a Deus faz as coisas que Deus não quer? Não. Põe aí para mim, por favor. Provérbios. É tudo Provérbios. 15 e 33. Aleluia, glória a Deus. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Glória a Deus. O temor, eu entendo como temor do Senhor, é que você não tem que fazer as coisas que Ele não quer que você faça, né? E quem tem o Espírito Santo, não faz. Porque o Espírito Santo, Ele fala, se você fizer isso, não é legal. Quem está comigo? Irmã, você mandou uma mensagem me ofendendo? Peraí, vou mandar. Aí o Espírito Santo fala, opa, não, apaga tudo. Aí você manda um joinha, uma carinha, uma figurinha. Isso aí é o Espírito Santo que ele está falando. Glória a Deus. Né? Com o marido é a mesma coisa, igual a irmã Ju falou aqui. Como que a gente fala com o nosso marido? Será que o Senhor está feliz do jeito que a gente está falando com o nosso marido? Com o nosso namorado, com o nosso cônjuge? Com os nossos filhos? Então temos que ser mais tementes a Deus. Provérbios 2, 4.
Se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Glória a Deus. Se a gente fosse buscar a sabedoria do Senhor como a gente busca as coisas materiais, a gente não estava sábia? Glória a Deus. Porque a gente adora uma coisa material, uma coisa boa, dinheiro. E para buscar as coisas do Senhor. É sempre a gente deixa para depois, né? Aleluia. Então, vamos procurar a sabedoria. Orar mais. Tá com raiva? Vai lá pro quarto orar. Quando você levantar, você está melhor. Porque a oração não é para você quebrantar Deus, não. É para você subir melhor. Levantar, opa, já tô outra pessoa. Então, quando algum irmão fala assim, vai orar, irmã. Às vezes a Tânia fala isso pra mim. Vai orar, Fabiana. Aí eu falo, vamos orar, porque aí Deus vai ajudar a gente a nos encontrar e a gente vai diluindo aquela mágoa, aquela raiva. Provérbio 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Glória a Deus. Você viu que linda essa palavra? Linda. Então, irmãos, Deus está me tratando tanto aqui nessa palavra, Jesus. Porque eu falo tanto. Eu falo tanto. Às vezes eu grito. Quem está comigo no grito? Quem tem criança pequena, então, é que grita mesmo. Mas Deus, Ele vai dar graça para nós, vai. E se a gente pensar um pouquinho antes de falar, né? Se a gente pensar em engolir a seco, né? Também, às vezes é bom. Deixa eu falar depois, quando tiver os ânimos mais calmos, né? Para você ver, a gente padece porque a gente não lê a Bíblia e não pratica. Né? Se a gente lê Provérbios todo dia só para lembrar e falar assim, tá certo, Senhor, é isso mesmo. Mas a gente não tem essa disciplina de ficar lendo, vou lá no Provérbios ao invés de ir lá mandar um WhatsApp para a irmã. Provérbios 15, 11. Já falou? Já, né? Já coloquei? Já colocou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Então, voltando ao meu testemunho que eu não terminei, gente. Aí o meu esposo ficou lá e eu aqui orando. Nós oramos, a igreja orando. Depois eu falei com o técnico que eu precisava de oração porque que ele viesse, né, pra cá. Porque a gente já estava em condições para voltar. Mas para quebrar esse coração, que esse negão aqui lindo, foi difícil, viu? Ele já estava lá com casa pronta. Vocês acreditam? Vocês viram? Já estava na empresa, já estava registrado. Ele não queria voltar. E eu aqui. E para ele não estava com o coração aberto para voltar. Ele não queria voltar. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me dê palavras corretas, acalma o meu coração e vai lá no dele. Vai lá e faz o reboliço que ele falou aqui na palavra com o profeta que ele ia fazer para Júnior voltar. E Deus fez. Aí eu falava para Júnior assim, nossa, Deus não falou nada com você? Deus fala comigo todo culto. Não falou nada, não mandou um recado. Foi um bêbado lá no ônibus. Posso falar seu testemunho, irmão? Foi um bêbado lá no ônibus e falou assim, e aí, cadê sua mulher? Falei, se alguém fala isso pra mim, eu corro atrás da mulher. E eu falei assim, isso aí é de Deus. Ele falou, sei não, vou esperar mais. Difícil, né? E aí, Deus foi trabalhando com ele. Aí, nos últimos dias, ele falou assim, eu tô com uma vontade de voltar. Eu falei, mas Deus é bom, né? Deus é ótimo. Falei, glória a Deus, glória a Deus. E continuei orando, e ele também, a gente fez propósito de longe, de jejum e oração. Colocamos o nosso casamento
nos pés do Senhor, pedimos a direção do Senhor para essa família. Porque a gente separa, não é só a gente que sofre. É os filhos. O Pedro, todo mundo via aqui, né? Terra e Cíntia. Não queria participar de nada, só queria ficar no colo chorando. E sentia a falta do pai, né? E a gente sofre junto, com o filho sofrendo, comigo sofrendo. A casa fica desestruturada. E como é o provedor, também faltou as coisas, Deus sabe, né? E só que Deus cuidou de tudo. Glória a Deus. Deus cuidou de tudo e ainda continua cuidando. Glória a Deus. Aleluia. E eu peço para Deus que eu seja a mulher sábia que o Senhor quer. E eu sendo o que o Senhor quer, eu vou ser a mulher que o meu marido precisa, a mãe que meus filhos precisam, a irmã que a minha irmã precisa. Enfim, a gente precisa ser o que Deus manda ser. Glória a Né? Deus. E Júlio voltou, tá aqui, ó. Levanta a mão aí, amor. Lindo. O Terra sabe, assim, as pessoas mais próximas, né? Sabem como foi. E um dia desse, uma irmã perguntou assim pra mim: nossa, você deve ter passado um deserto, né? Mas aconteceu. Como será que foi o seu deserto? É melhor não saber. Porque só Deus sabe como foi cada manhã, cada madrugada, cada falta, né? Cada desespero, cada solidão que a gente passa. Não é só, tá por causa do marido. Não é uma família. É uma família que foi destruída por conta de falta de sabedoria. E o Senhor sabe como é difícil para mim falar isso. A gente querendo ou não, a gente tem orgulho, mas Deus está quebrando esse orgulho. Eu quero o orgulho. Eu sou uma pessoa muito fácil de perdoar e de pedir perdão, né? Eu tenho facilidade. Mas tem coisas que você não quer falar. Por exemplo, eu não gosto de ficar pedindo nada para ninguém. Me ajuda com tal coisa, me ajuda com tal coisa. Não peço. Mas aí eu oro. E Deus prepara. Aí Deus me quebra com o Júnior mesmo, porque ele sabe que ali é a minha parte sensível, né? Aí com ele eu me submeto a pedir e ele me atende, né? É o provedor, né? E a mulher sábia, ela tem que ser generosa, ajudar o próximo. Ela tem que ser apegada à palavra de Deus, ler a Bíblia, como eu já tinha falado. Se a gente lê Provérbios, a gente sabe tanta coisa em Provérbios, que você fala assim, quanta informação, eu não sei nada. Não sabe, a gente não sabe. A gente mal lê a Bíblia. Quando a gente lê, a gente se depara com os ensinamentos de Deus, que se a gente levasse a ferro e fogo, a gente era melhor. A gente vivia bem melhor com os irmãos, na família, na rua. Né? Porque uma mulher sábia sai brigando no trânsito? Não, né? Uma mulher sábia sai brigando no serviço? Fazendo fofoca. Dá glória para você. Ô Jesus, tem que ter uma vida de oração, mulher sábia. Quando a gente está aos pés do Senhor, as coisas ficam mais fáceis. Não é que é mais fácil, não, a gente aguenta mais. Não é? Senhor, hoje eu não estou aguentando. Vai lá orar. Ora, se derrama, chora. Declara na sua casa, no seu lar, nos seus filhos. Ora nos seus filhos. Às vezes as enfermidades vêm, até falei para a Flávia. Orar no seu filho. Ninguém vai amar seu filho mais do que você. Verdade. Ora lá, declara cura. A gente tem poder para isso, porque o Senhor deu. Glória a Deus. E a gente vê o que está acontecendo. Se a gente vê que precisa de médico, sim. Mas às vezes as batalhas espirituais é nos nossos filhos. Verdade, Deus. É para paralisar-nos, né? A mulher sábia, ela tem que ter amor e compaixão, inspirada por Jesus. Ela é humilde e ela é submissa a Deus. Você põe Efésios, o último, viu, gente? O Efésios 5, 22. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tão difícil ler esse versículo. Esposas,
Cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Se você aceitar, dói menos. Temos que ser submissos aos nossos maridos. Temos que nos sujeitar a eles. E eu aprendi muito, por incrível que pareça, com o próprio Júnior. Ele tem esse jeitinho calmo de falar, né? E ele vai falando, Bia, é assim, é assim, é assado. E agora que eu estou ouvindo, né? A gente vai lá na Bíblia e... deixa eu ver se é isso mesmo. E é o que Deus quer. Como ele é filho de pastor, né? Então ele é de berço evangélico, então ele já... O pai dele ensinou ele bastante, né? Então ele é um homem que precisa de honra. Vamos honrar os nossos maridos, os futuros. As mulheres que ainda não têm, estão procurando varão. Já vai lá em Provérbios e lê bastante, que o Senhor vai ajudar. Porque evita tanta coisa se a gente fizer essas coisas. Evita briga, evita discussão, evita os filhos achar ruim. Porque um lar que não tem paz, ninguém tem paz. E quem é que traz paz para o nosso lar? Eu não ouvi? Mais alto? As mulheres que trazem a paz ou a guerra. É isso mesmo. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer isso. E o Senhor tem colocado no nosso coração, lá em casa, Júnior também levou isso. Orar em casa, gente. Fazer um cultozinho pequenininho. Você, seus filhos, seu marido, seus filhos. Vocês, seu marido, se as crianças estiverem na escola. Orar em casa. Ler uma palavrinha. Orar, declarar. Né? A Diva e eu temos uma palavra que a gente leva para toda a vida, né? Que é Ezequiel 37. Consegue pôr? É só para fechar. Qual o tempo, Terra? Não. Então vamos conversar mais. Ezequiel 37? Qual? Graças a Deus, aleluia, Senhor. Essa palavra está no meu coração faz muito tempo. Deus falou com o Júnior primeiro, quando um profeta numa outra igreja que ele ia, antes da gente vir para o projeto, um pastor falou para ele assim: ao seu casamento tem uma maldição lançada para envergonhar vocês. Eu falei, esse cara nem me conhece. A Júnior ficou assim pensando, será? Depois daí, tudo virou de cabeça para baixo. E a gente foi envergonhado. A gente foi envergonhado, a gente passou muitas provas. Ele lá, a gente aqui. E até quando a gente estava junto, as pessoas ficam julgando. As pessoas julgam. Esse casal aí falido. Quando você deixa o inimigo entrar, porque a falta de sabedoria deixa o inimigo entrar, tá? A falta de sabedoria deixa o inimigo entrar e aquela brecha está aberta. Ele faz o que quer. Ele bagunça sua casa. Ele bagunça seus relacionamentos. Ele faz arruaça na sua vida. Porque você deixou aquela brecha, né? E a partir do momento que você se derrama na presença do Senhor e você coloca na mão do Senhor a sua vida e você para de pecar, né? Que a brecha é o pecado. Que você fecha aquela brecha, o Senhor começa a trabalhar de uma forma extraordinária. Se você se renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, renunciar a fofoca, renunciar às brigas, renunciar à pornografia, renunciar tudo que não provém de ti. Porque você acha que uma coisinha de nada, não, Deus vai me perdoar se eu fizer isso aqui. Aquilo ali acaba com sua vida. Entra na sua casa e faz o que ele quer. Eu pedi uma vez para a Tânia e para a Priscila lá em casa para a gente orar, que eu não conseguia fazer nada. Não conseguia arrumar, dobrar uma roupa quando o Júnior estava aqui. E aí o Senhor tinha mostrado em sonho para mim que tinha uma guerra espiritual dentro do meu quarto.
Eu não conseguia dormir, eu tinha pesadelos horríveis. A Isabelle, minha filha, também tinha pesadelos horríveis. Júnior teve um pesadelo também. Uma vez horrível com um quarto. Então, era ali. E aqui numa concretagem. Gente, vai para a igreja. É na igreja que o Senhor fala conosco. E aí na concretagem Deus falou assim para mim. Vai lá no seu quarto, ora lá, você. Limpa seu quarto. Faz um cantinho de oração. Ainda não consegui fazer um cantinho de oração, viu? Eu creio, Deus. Eu vou conseguir. Mas a gente está orando no quarto. Ora lá. Dissipa as trevas. Porque o Senhor ele dissipa as trevas e quebra as cadeias. E o Senhor vai começar a trabalhar. Glória a Deus. Eu tinha depressão, gente. Júnior também. Isabelle também. Vitor também. Era um lar totalmente destruído, porque o inimigo fez isso. Mas o Senhor restituiu. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Bendito é o teu nome, Glória a Senhor. Deus. Tu és digno, tu és santo, tu és santo. Glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado. Às vezes as pessoas, minha irmã tá aqui, ela vai achar que é com ela, mas não é. As pessoas falam assim, vai pra igreja de novo. Falou isso esses dias. Acho que foi o Bartô que falou. Alguém falou lá na sua casa, já tá indo pra igreja? Minha mãe fala aí toda vez. Vou pra igreja. Que é lá que eu me reabasteço. E é lá que eu entrego meus cultos para o Senhor. Porque não adianta eu fazer várias coisas e na hora de entregar o meu culto ao Senhor, eu fazer de qualquer jeito. Tem que ser com tudo que você tem, entregar tudo ao Senhor, o seu culto, o seu louvor, a sua palavra, o seu sorriso. Às vezes vem uma pessoa que sabe, quer seu sorriso, Verdade. o seu abraço. A dona Nenê ficou 2 cultos sem me dar abraço e fui atrás dela. Porque ela ora por mim, eu sei que ela ora por mim. Quando o Júnior voltou, ela falou, eu sabia, Fabi, que ele ia voltar. Porque eu sei que Deus falou com ela. Eu queria agradecer a igreja pelas orações que vocês têm feito por mim. Glória a Deus. E eu também oro por vocês, né? E Ezequiel 37, eu nem li, né? A mão do Senhor estava sobre mim e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale de ossos secos. Quer passar mais um? Passar para frente? E Ele me levou de um lado para o outro entre eles e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam sequíssimos, estavam muito secos. Passa para ler rapidinho. E Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderiam tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Aleluia. Então Ele me disse, profetizei a esses ossos e diga-lhe, os ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, e esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, que vocês terão vida. Aleluia! E eu fiquei nessa palavra por todo esse tempo. Todo esse tempo eu fiquei nessa palavra. E aí um certo dia, Júnior acordou virado. A gente brigou no telefone. E aí eu falei, não quero mais não. Acabou. Chega de tentar de orar. Não quero. Ele estava lá em Bragança. Eu falei, Senhor, eu não vou mais orar por ele. Eu não vou mais chorar. Deixa ele para lá, arruma uma mulher. Eu vou ficar por aqui. O Senhor que sabe de todas as coisas. Aí eu fui pro culto. E é aqui que ele me quebra. Aí ele falou assim. Aí eu falei assim, quando a gente ajoelha, gente, não é pra gente ficar olhando quem tá chegando na igreja. É pra entrar na presença do Senhor e pedir pra Ele falar conosco e com a igreja. E eu falei, Senhor, fala comigo essa noite. É a última vez que eu venho buscar sobre o meu casamento. Não quero mais saber de Júnior. E aí, o Terra, do nada. Eu falei, o Terra fez assim, Edilene, vem aqui. Eu falei, Edilene? Edilene nem é da igreja. O Terra colocando a Edilene pra pregar. Ele nem sabe pregar. Tudo aquilo na minha mente. Eu assim, ai, nada a ver. Aí eu achava que o Senhor só falaria comigo em Ezequiel. Na hora que ela pegou o microfone e falou, Ezequiel 37, eu me derramei na presença do Senhor, porque eu queria ouvir era aquilo. Eu não queria desistir da minha família. E o Senhor falou comigo, porque é essa palavra aí que Ele fala comigo sempre. E aí eu agradeci a Deus e falei com ele no telefone mais tarde, contei. E ele falou, Bia,
O nosso casamento é para gerar testemunho. E eu falei, então vamos reatar e gerar testemunho. Então eu tenho que falar dessa vez que Deus fez, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele tem feito maravilhas na minha casa. Não só no meu casamento, na minha família, nos meus parentes. Minha família já está salva para Jesus. Só falta o Vitor descer nas águas. Eu creio. Vamos preparar uma piscina da Pitada aí Terra. Demorou. Eu levo ele até E na casa. aqui já tem uma que vai vir pro louvor, que eu tô orando, Kathleen. Ela vai vir pro louvor, eu creio, a minha sobrinha. Olha, gente, Kathleen, o nosso louvor vai mudar totalmente. Porque o Senhor merece o melhor. Eu creio. E ela vai vir. Já tá intimada, né? E orem por nós, porque a gente fala das bênçãos, mas vem o levante, né? O levante vem, mas a gente ora e o Senhor vai dando força, viu? Queria agradecer ao pastor, que sempre me joga no fogo junto com a Cíntia, né? E por mais que às vezes a gente fica com dor de barriga, né, Flávia? Mas é nesse momento que a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a falar do Senhor, que é isso que a gente tem que ser, evangelizar e falar de Deus, dos testemunhos do que Ele faz conosco, né? Glória a Deus. Deus é bom o tempo inteiro. E eu vou entregar minha oportunidade para Diva. Glória a Deus. Deus abençoe.